Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Paula Oliveira, sou terapeuta e ajudo as mulheres a desbloquearem, a liberarem os traumas causados pelos abusos. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o porquê eu não reconheço o meu valor. Exatamente, o tema de hoje é porque eu não reconheço o meu valor. Mas antes de entrarmos aqui, nesse conteúdo que eu acredito que vai ser incrível para você, eu quero pedir a você que se inscreva no canal e também ative o sininho aqui para que você receba todos os conteúdos que forem sendo postados aqui, porque assim que entrar o conteúdo, você já recebe a notificação de que já tem conteúdo novo para você maratonar, para você aprender, para você se conhecer melhor, tá? Então não deixe. Outra coisa que eu quero te pedir, que você compartilhe também esse conteúdo com outras mulheres. Por quê? Porque hoje as mulheres, apesar de serem falantes, apesar de serem comunicativas, muitas mulheres ainda algumas estão introspectivas, algumas guardam para si os seus conflitos, seus problemas, suas situações, porque elas não sabem como resolver e às vezes elas não se sentem confortáveis para falar sobre aquele problema. Então, a forma que talvez nós podemos ajudar as mulheres, nos ajudarmos assim, a nós mesmas, é compartilhando conteúdos de autoconhecimento. Por quê? Porque às vezes eu sempre falo isso, que na grande maioria a gente não sabe como a mulher está se sentindo, como a mulher está se vendo, como ela está naquele dia. Então, às vezes aquele conteúdo vai fazer sentido para ela, vai ajudar com que o dia dela se torne melhor. Então, eu convido você também a compartilhar e levar essa mensagem aí para outras mulheres, certo? Dito isso, não esquece de inscrever, ativar o sininho e a gente vai agora seguir para o nosso conteúdo aqui, dessa live de hoje, desse conteúdo de hoje. Então, é falarmos por que eu não reconheço o meu valor. Por quê? Quando nós falamos de valor, a gente pensa em várias coisas. E para nós que somos mulheres, pensar em valores, a gente já pensa naquelas joias, a gente pensa naquele sapato, a gente já pensa naquela bolsa, a gente já pensa naquele relógio, a gente já pensa em muitas coisas, que são externas e que trazem bem-estar para mim, para você como mulheres, Porque a gente gosta de comprar, a gente gosta de ter adquirir essas coisas, quando elas são mais caras, quanto mais caras, mais a gente quer ter, mais a gente quer obter aquilo, conquistar aquilo, porque é um desejo de toda mulher, A maioria das mulheres gostam disso, de comprar roupa, sapato, bolsas, e talvez não seja assim para você, mas tá tudo bem, mas na grande maioria as mulheres estão assim, olhando para essas questões. E isso não é errado, porque isso faz parte da construção, isso faz parte da vida da mulher, obter esses valores, usar os cartões de créditos para comprarem coisas, para comprarem coisas para casa, coisas para si. O importante é que a gente está sempre olhando para os valores, Às vezes até para comprar alguma coisa está mais caro ou não. Enfim, mas não é desse valor que eu quero falar com você. E isso é bom, sim, É tão bom estar bem vestida, bem arrumado. Mas o valor que nós precisamos reconhecer é o valor que nós temos de nós mesmas. Que apesar de estarmos bem vestidas, bem calçadas, com umas joias caras, que nós também nos sintamos valiosas, preciosas, assim como são esses objetos externos que nós olhamos e trazemos isso para dentro de nós, que apesar de termos ou não coisas de valor, e isso depende da sua condição financeira, mas nós temos que olhar ao nosso valor. Porque eu não reconheço o meu valor? Por que eu não tenho? Porque apesar de ter as roupas, sapatos, joias, carros e tantas outras coisas que o dinheiro hoje pode comprar, por que talvez eu não me sinto assim? Por que eu não me sinto tão especial? Por que eu não me sinto tão valorizada? Por que eu não me enxergo assim? Por que as pessoas não me enxergam assim? Então hoje nós vamos falar sobre 3 coisas principais
que nós não reconhecemos o nosso valor, que a mulher não conhece o seu verdadeiro valor. Então, nós vamos ver 3 coisas e a última delas vai ser, acho que a mais forte de todas. Então, fica aqui comigo até o final, porque eu acredito que vai te ajudar muito nessa visão e percepção de si mesma. Então, a primeira coisa que a mulher não se reconhece é porque ela não se conhece de verdade. Exatamente. A mulher, ela não se reconhece de verdade porque ela não se conhece de verdade. Talvez você fale assim, mas Paula, você vai falar sobre isso? É sério que você vai falar sobre isso? Eu já tenho ouvido, né, muitos conteúdos com relação a isso. E isso está se tornando, às vezes, até uma coisa repetitiva demais. Mas, pensa aqui comigo, abra o seu coração, né? Vamos tentar aprender junto, vamos buscar aprender junto com esse conteúdo. De que eu não estou reconhecendo o meu valor porque eu não me conheço de verdade. Será que isso não tem um pouquinho de conexão? Essas 2 palavras não estão conectadas? Se eu não estou me conhecendo, se eu não me reconheço, é porque eu não me conheço de verdade. E por que muitas vezes eu não me conheço de verdade? Porque às vezes, por eu não saber quem eu sou em determinado ambiente, isso já é uma forma de reconhecer que eu não sei quem eu sou. Nossa, mas parece muito repetitivo, parece. Mas se eu não sei quem eu sou naquele ambiente, se eu não me reconheço naquele ambiente, eu não sei me impor, eu não sei me posicionar, eu não sei informar as pessoas que estão naquele ambiente como elas devem me tratar, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser chamada. Você já se posicionou assim em algum ambiente que você está? No seu ambiente de trabalho, na sua casa, você já disse para as pessoas que estão ali, olha, eu gosto de fazer isso, mas eu não gosto disso. Olha, isso é legal, até certo ponto eu consigo ir, mas a partir de certo ponto eu fico desconfortável e eu quero que respeite isso. Você consegue informar as pessoas que estão naquele ambiente como você se sente? Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser chamado? Como você gostaria que as pessoas te olhassem? Talvez você fale, mas Paulo, eu tenho que chegar nos ambientes e já dizer as regras. Não precisa. A pessoa que se conhece de verdade, ela tem comportamentos de quem se conhece de verdade. Ela tem ações, ela sabe se expressar porque ela tem firmeza, ela tem segurança, ela é uma pessoa clara dela mesma, ela é transparente, não é uma pessoa grosseira, não é uma mulher grosseira, é uma mulher que ela chega. Ela sabe como chegar, ela sabe como se apresentar, ela sabe o momento de falar, ela sabe o momento de se calar, ela sabe o momento onde ela pode entrar num assunto e outro momento onde ela não precisa entrar no assunto. Ela sabe o momento que ela deve chegar e o momento que ela deve se retirar, e isso não é imposto por ninguém. Isso ela mesma, por ela se conhecer, por ela saber dos seus valores, saber das coisas que realmente faz sentido para ela, ela vai se posicionar da forma com que traz segurança, da forma que faz ela se sentir valorosa naquele ambiente, entende? Então, quando a gente se conhece de verdade, a gente sabe quais são os nossos valores. E aqui eu quero trazer para você no sentido de que quando eu me conheço de verdade, eu entendo que eu tenho valores que são inegociáveis. Tenho valores que são negociáveis e tem valores que eu não preciso nem negociar. Entende? Quando eu entendo, eu sei qual é o meu valor, eu sei quais são os meus valores em que as pessoas também vão saber, porque quando eu sei do meu valor, daquilo que são os meus valores, eu sei comunicar, eu sei mostrar para as pessoas sobre coisas que elas talvez pretendem fazer e elas sabem que se eu estiver inclusa, né, se elas quiserem me chamar para aquele ambiente, se elas desejarem que eu esteja naquela, vamos dizer assim, naquele movimento, elas vão saber que há coisas que eu vou concordar, mas há coisas que eu não vou concordar. Há coisas que eu vou negociar, mas há coisas, situações, comportamentos, posicionamentos
que eu não vou negociar, porque faz parte da minha estrutura, faz parte das coisas que eu trago como valor e que eu não negocio. Não adianta as pessoas tentarem, porque se elas já me conhecem, elas não vão nem perguntar. Elas podem até cogitar, talvez, mas elas já sabem qual é a minha resposta, elas já sabem qual é o meu posicionamento. E quando eu me posiciono, as pessoas elas passam a me respeitar, as pessoas passam a me ver não como aquela mulher chata, mas elas passam a me ver como uma mulher que sabe de si mesma, que sabe se posicionar, uma mulher onde é uma mulher admirável. Então, se você se conhece de verdade, você não fica refém das suas emoções. Quando você se conhece de verdade, você não fica refém dos ambientes em que você é solicitado ou que você realmente gostaria de estar ou, né, deseja estar. Então, o seu valor vai exceder todo, vamos dizer assim, o seu valor de si mesma, né? De como você se vê, como você se porta, como você se comporta, como você se relaciona com as pessoas. Eles te veem, né? As pessoas te veem muito mais do que a sua roupa, muito mais que a sua maquiagem, muito mais do que aquilo que você carrega exteriormente. Não que isso não seja importante, mas é tão lindo, né? Quando você chega num ambiente onde tem uma mulher bem vestida, uma mulher onde ela sabe ser agradável nas palavras, onde ela se relaciona bem com as pessoas, onde é uma mulher agradável. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque essa mulher ela é confiante de si, ela conhece a si mesma, ela se conhece de verdade, ela sabe a hora de falar e a hora de não falar, ela sabe a hora de se sentar ou a hora de ficar de pé, ela sabe o momento de se deslocar de uma hora para outra. É uma mulher robótica? Não! É uma mulher confiante das suas atitudes. Ela não fica refém, será que eu vou para aquele lugar? Eu tô aqui, mas será que se eu for lá cumprimentar fulano, ele vai me cumprimentar? Será que se eu for falar alguma coisa para ciclana, ela vai ser grosseira comigo? Não. Essa mulher, ela, mesmo que esteja num ambiente hostil, ela vai entender que aquele comportamento, que aquela ação, ela é do outro e não dela. Entende? Então ela aprende a não absorver a energia, o comportamento, as palavras, ela não traz para o seu lado pessoal. Por quê? Porque ela é uma mulher curada, ela é uma mulher que se conhece de verdade. Então ela se reconhece nos lugares e as pessoas que estão ali reconhecem ela também no ambiente que ela está. Então, quando você mostra para as pessoas quem você realmente é, quando você, né, está segura de si mesmo, quando você se conhece de verdade, você não é aquela mulher arrogante, você é aquela mulher onde você se sente bem em ambientes, em todos os ambientes, e os ambientes que você vê que é um ambiente que não faz parte daquilo que essa mulher acredita, ela se retira. Ela não absorve aquela energia, ela não pega aquele comportamento, ela não pega aquilo ruim para ela, porque ela sabe que ela é muito confiante de si mesma, ela se conhece, ela não precisa trazer comportamentos, né, sentimentos, trazer para ela, pegar para ela aquilo que não é dela, entende? E a segunda questão, o segundo ponto que muitas mulheres não reconhecem o seu valor é porque elas não têm uma boa autoimagem de si, sabe? Porque a autoimagem é o valor que uma mulher dá a si mesma. A autoimagem, muitas mulheres não se reconhecem porque elas não sabem o valor da sua imagem. Elas não olham para o lado bom que elas têm. O lado da sua autoimagem é uma autoimagem depreciativa, é uma autoimagem ferida, é uma autoimagem que ela não gosta de si mesma. Ela não gosta de si mesma. E a autoimagem é o valor que essa mulher dá para si mesma baseado nas experiências que ela viveu, dentro das suas emoções, dos comportamentos, das crenças. A autoimagem é muito importante para a mulher. Muitas mulheres, elas hoje deixam de olhar-se no espelho.
Muitas mulheres deixam de cuidar da sua parte externa. E elas falam, né, que é o que a gente estava falando agora, mas elas pensam assim, o externo é muito superficial. Mas entenda que o externo é o reflexo do interno. Se o meu externo, né, em algumas vezes, o meu externo está refletindo o meu interno. Se eu sou uma pessoa que não tem uma boa autoimagem de mim mesma, uma imagem boa de mim mesma, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que eu posso estar vestida com a melhor roupa, passar a melhor maquiagem, né, as mais caras do mundo. Mas se eu não tenho, se essa mulher ela não tem uma boa imagem de si mesma, ela vai se sentir ridícula. Ela vai se sentir fora dela mesma. Ela vai se sentir uma mulher falsa. Por quê? Porque não é ela, né? E aí não tem nada a ver com maquiagem nem com roupa, mas tem a ver como ela se sente, como eu sinto as minhas emoções, né? E aí, quando você olha para sua autoimagem, quando a mulher ela tem uma autoimagem ferida, ela busca sempre depreciar-se. Quando ela tem uma imagem negativa de si mesma, ela usa palavras de depreciação, de não gostar do seu cabelo, de não gostar do seu corpo, de não gostar da sua pele, de não gostar da sua cor, de não gostar da sua altura, não gostar de nada. Ela passa a não gostar dela. E por que que isso acontece? Falando aqui, né, no nosso tema, que eu trago muito sobre isso, falo muito sobre isso. Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela tem a sua autoimagem ferida. Por quê? Porque o abusador, ele traz para ela uma imagem de que ela não tem direito de ser bonita, ou se ela é bonita, talvez ele fala que ela é bonita, ela vai trazer uma autoimagem de que ser bonita é ruim. Por quê? Porque se eu era bonita e a culpa dos abusos era porque eu era bonita, ou se eu era uma pessoa, me sentia feia, e ele falava que eu não era bonita, eu nunca vou me achar bonita. Por quê? Porque alguém que era uma referência, que era alguém que me fez sentir coisas dolorosas e que me fez sentir a pior pessoa do mundo, ele me disse isso. Então, essa mulher, ela vai trazer para sua vida, ela vai criar uma autoimagem de si mesma ruim. Então, por mais que essa mulher seja bonita, ela vai se culpar por ser bonita. E às vezes ouvir das pessoas que ela é bonita é doloroso demais. Entende? E ao ouvir que ela tem traços, né? Que sempre todos nós temos um traço de alguma coisa que é bonita. Às vezes tem um cabelo bonito, um rosto bonito, né? Cílios, eu acho bonitas as meninas que tem aquele cilhão grandão, né? Natural. E tantas outras coisas. A gente sabe e vê em outras mulheres que elas têm características, têm a sua beleza natural, mas porque a sua autoimagem foi ferida na sua infância, na sua adolescência, ela trouxe isso para sua fase adulta de que ela não é boa, de que ela não é bonita, que ela não é legal, que ela não tem que se olhar, ela não tem que se valorizar, ela não tem que cuidar dela mesma, porque ela está destruída por dentro. E aí, por mais que muitas mulheres queiram, né? Muitas mulheres, às vezes, tem outras mulheres que elas cuidam muito do exterior, mas elas não cuidam do seu interno. Cuidar do exterior é bom, mas cuidar do interno, né? Das nossas questões, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é muito importante também. Porque nós refletimos. E às vezes, como eu falei, pode ser que nós estejamos com a melhor roupa, a roupa mais cara do mundo, vestido com os sapatos mais caros do mundo, os bolsos, os brincos, as joias mais caras. Mas se o nosso interno, se o nosso interior, se as nossas emoções não estiverem curadas, se as nossas emoções não estiverem no lugar certo, nós vamos nos sentir as piores pessoas. Nós não vamos sentir bonitas, não vamos sentir belas, não vamos sentir valorizadas. Por quê? Porque não é o que eu estou usando, não é o que eu estou vestindo, não é o que eu estou
tendo dentro de, né, o que eu estou, né, vestindo, mas é aquilo que eu estou sentindo, é como eu me sinto naquele ambiente, é como eu me sinto com aquelas coisas. E isso vem dos traumas que que a mulher ela vive. Ela vem das palavras, vem das ações, dos comportamentos, das atitudes, de como ela se sentia naquele momento, de como ela se sentia naquele ambiente onde ela vivia. Então, se ela não vem com uma autoimagem, né, boa de si mesma, da sua infância, da sua adolescência, e isso acontecia às vezes até com os bullying na escola, né, hoje tem toda uma dinâmica para trabalhar isso, mas há 30, 40, 20 anos atrás não tinha isso, e hoje tem, mas essa mulher, ela hoje está ferida, a sua autoimagem interna é ruim, porque ela é dependente emocional de pessoas. A autoimagem ruim é quando ela aceita estar em ambientes que a ferem, que a machucam, e por ela não ter uma autoimagem positiva, ela aceita ficar, ela aceita estar debaixo de julgos, aceita estar debaixo de opressões, de prisões, de relacionamentos tóxicos, estar dependente emocional porque ela não tem uma autoimagem boa dela mesma, entende? Nós precisamos cuidar da nossa autoimagem. Nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes as pessoas elas só querem cuidar de um das tríades. Nós somos 3. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar. Nós recebemos esse corpo para nós cuidarmos. E independente do que aconteceu comigo e com você, nós temos o poder de decidir como vai ser a nossa vida. Não podemos, eu sempre digo isso, nós não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos, né? Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar como nós vamos ser daqui para frente. De que pessoas, de que mulheres nós vamos ver, que imagem que eu posso criar de mim mesma. Só que eu só consigo criar uma nova imagem de mim mesma quando eu olho para as minhas falhas, quando eu olho para o meu interno, quando eu olho para as minhas feridas, quando eu olho para a minha dor, quando eu olho para os relacionamentos que eu estou, quando eu olho para as coisas que eu tenho aceitado, para as situações que eu tenho vivido e que eu tenho permitido, porque a minha autoimagem é ruim, porque eu acredito que por eu não ser bela, por eu ser uma pessoa sofrida, eu não mereço estar em ambientes bons, eu não mereço ter uma roupa boa, eu não mereço usar uma maquiagem, eu não mereço estar com o cabelo bonito, eu não mereço estar com a unha bem feita, eu não mereço estar ter conforto, eu não mereço usar boas joias. Essa tá muito ferida. Você não precisa ficar assim. Você pode reconhecer que está assim, mas você não precisa ficar assim. A autoimagem é muito importante para a mulher. Então você fala, mas eu não me preocupo. Será que realmente você não se preocupa? Será que quando você está num ambiente onde você é convidado, talvez para um casamento, e você se recusa aí, diz, eu não gosto de casamento, será que realmente você não gosta de casamento ou você não quer mexer com a sua autoimagem, você não quer colocar uma roupa bonita? Por quê? Porque o casamento é um lugar, né? Eu tô falando disso, de casamento, mas é porque é um momento onde as pessoas, elas se vestem melhor, né? Que é para ir para um casamento. Talvez você já disse várias vezes que não gosta de casamento, mas não é por causa do casamento, mas é porque você não quer mexer com a sua autoimagem, você não quer mexer com o seu corpo, você não quer mexer na sua dor. Mas é importante, se você não reconhece o seu valor, você precisa olhar e reconhecer que sim, a sua autoimagem foi ferida, a sua imagem de si mesma, quando você olha para você, você não gosta do que você vê. E tá tudo bem, porque isso não é culpa sua, porque você sofreu demais. Alguém tocou em você. Você não foi acolhida, você não foi amparada, você não foi abraçada. Você não foi compreendida. E isso te feriu. Mas eu quero dizer para você, você já não está mais lá. Você tem a chance e o poder hoje de transformar isso.
Talvez você diga, mas eu não consigo. Claro que você não consegue, é muito difícil conseguir sozinha. Ninguém consegue sair de um local, né? De um local de lama, de dor, de sofrimento sozinha, a não ser que alguém puxe para cima. Entende? Então, entenda que se a sua imagem hoje está ferida, não é porque você quis isso. Eu quis que a minha autoimagem fosse ruim. Eu sei que não é. Se você quer uma autoimagem diferente, se você realmente quer, busque essa ajuda. Transforme, mude a maneira que você se vê de si mesmo. É possível. Talvez você diga, mas eu nunca fiz e agora eu vou fazer. É o momento, é a hora. Talvez em outro momento não tinha surgido a oportunidade, hoje surgiu. Então muitas mulheres, elas vivem ali acreditando que aquilo é para elas. Não, você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser solitária. Você não nasceu para viver se depreciando, usando palavras ruins contra você. Eu sou gorda, eu sou feia, eu sou alta, eu sou magra. Não. Eu não sou bonita o suficiente. Não use palavras de depreciação com você mais. Não aceite mais essas palavras. Não aceite mais falar mal de você mesma. Sabe, às vezes a gente fica brava com alguém fala mal de mim, de você. Por que elas falam mal? Porque nós aceitamos. Quem faz isso primeiro comigo e com você? Sou eu e você. Se alguém me chama de feia, é porque eu me chamo de feia. Eu não me chamo, mas você se sente. Talvez você não fala, mas você se sente feia. E aí você ouve alguém falando, e aí você fica com raiva daquela pessoa porque ela disse a verdade que você sente. E isso é porque você é feia? Não, é porque você se sente feia. Entende? E talvez você fale, mas eu não sou boa o suficiente. Quem diz pra você que você não é boa o suficiente? No que você não é boa? Talvez nós não somos boas em tudo. A gente pode ser boa em uma coisa. Se você for boa em uma coisa, já serve. Não sou boa em nada. Olha você falando, se autodepreciando. Se você buscar a fundo, você é boa em alguma coisa. Ou você é boa em cozinhar, você é boa em ouvir, você é boa em ajudar as pessoas, você é boa em uma limpeza, você é boa em fazer doce. Tem gente que não é boa em fazer comida salgada, mas é boa em fazer comidas doce. Tem pessoas que não é no doce e outras é na salgada. Então, a gente é boa em alguma coisa, tá? Não traga essa generalização para você toda. E aí, quando eu falo de externo, né, de autoimagem, sim, tem a ver com o nosso externo. Talvez você não concorde, tá tudo bem você não concordar. Mas sim, você vai para um ambiente, você tá bem vestido. Imagina você sair de casa todos os dias de pijama. Porque o pijama é o quê? É uma vestimenta de você usar dentro de casa, onde ninguém vê. Porque é algo muito, né? É algo íntimo seu. Você vai pro trabalho de pijama? Não. Por quê? Porque lá não é o ambiente daquilo. Você precisa estar bem vestida no seu trabalho. Entende? Então, você diga, não é importante a autoimagem. Sim, é importante. Por quê? Porque quando eu tenho uma autoimagem boa de mim, eu me sinto confiante, eu me sinto segura, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Mas a roupa vai fazer diferença? Faz também. Mas isso vai gerar um sentimento interno, né? Às vezes as pessoas falam, mas tem pessoas que usam roupa, sapato e tá sempre maquiada, mas é um poço, né, de estresse, é um poço, mas ela tá fazendo o esforço dela, ela tá pelo menos cuidando do externo. Tem gente que não cuida nem do interno, nem do externo, entende? Então, por isso que muitas vezes nós não reconhecemos, nem sabemos que nós somos, e quando falamos sobre autoconhecimento, sobre se conhecer de verdade, as pessoas falam, por quê? Porque elas não querem mexer com aquilo que realmente precisa mexer, elas não querem tratar aquilo que precisa ser tratado. Então elas falam, né, que isso não é baboseira, que isso não é importante, que elas falam que é tudo isso de novo. Por quê? Porque quem recusa muito precisa. Se você recusa que você precisa cuidar da sua imagem, é porque sim, você precisa tratar a sua autoimagem. Se as pessoas elas dizem que não querem se conhecer, elas não querem buscar o autoconhecimento, se desenvolver como pessoa, como ser humano, é porque no fundo, elas realmente precisam. Porque quem já está se desenvolvendo, está percebendo, está sentindo as mudanças, está tendo o retorno, bons resultados daquela entrega que ela está fazendo, entende?
Então, quando nós não temos uma autoimagem boa, nós somos dependentes emocionais, aceitamos estar em relacionamentos, em trabalhos tóxicos, de pessoas que são tóxicas, e a gente aceita por quê? Porque a gente não se sente importante, a gente não se vê, a gente não enxerga o nosso valor. Porque os nossos valores já vieram e a gente aceita assim, ah, tudo bem, eu sempre fui tratada, fui maltratada, então é assim mesmo, esse é o céus, a vida é o azar, a vida é assim mesmo. Não! Não. A gente pode mudar, mas eu preciso mudar. Eu mudei, né? Se você realmente quer, você não precisa. Não leve isso adiante. Se você quer levar, tudo bem. Mas eu tô te mostrando aqui a possibilidade que você talvez não se reconhece, não se sente bem, não está feliz na sua vida, porque talvez a sua autoimagem, né? Ela está uma autoimagem ferida, certo? E a terceira coisa aqui, né? Nós vamos falar sobre você não se reconhece porque você tem a sua identidade ferida. Isso mesmo. Eu falei que a terceira ia ser mais impactante. Sim, a sua identidade está ferida. Se você não se reconhece de verdade, você tem uma identidade ferida. E essa identidade ferida, ela está aberta aí por muito tempo, né? É uma ferida que está aberta aí por muito tempo. Sabe por quê? Porque a nossa identidade, ela não nasce formada. A identidade ela não é formada. Ninguém nasce com uma identidade formada. Ninguém nasce com uma identidade pronta, né? A não ser que seja um númerozinho lá, que agora na criança já nasce, tudo bem, mas não é essa da identidade que eu tô falando. É sobre si mesma. É sobre quem nós somos, né? E eu falo, né, daquele númerozinho que agora eu acho que a criança já nasce com CPF, né? No registro de nascimento já nasce com CPF e com RG, mas não é sobre isso que eu tô falando. É sobre a sua identidade de si mesmo, de como você se vê, de quem você realmente é. Essa identidade, ela não vem formada, ninguém nasce com essa identidade pronta, formada. A identidade, ela vai se formando, se fortalecendo na fase do desenvolvimento, ou seja, na primeira infância. E aquilo que é construído nessa primeira infância tem tendência a permanecer na nossa fase adulta. E aí, quando a gente fala sobre a nossa identidade, a gente precisa olhar para nossa criança. Exatamente. E falando sobre a nossa criança e sobre a nossa identidade e esse desenvolvimento né? A gente precisa entender que nessa construção a gente passa por dois sentimentos muito importantes, que é o medo e é o amor. Se a sua infância foi construída no medo, ela é uma referência de dor. Então, hoje, aquilo que aconteceu lá na sua infância, hoje a sua dor não é apenas uma dor do agora. É uma dor que você já carrega. É uma identidade que já foi ferida. Por quê? Porque talvez, como você, né, o que a gente trata aqui sobre as violência, o abuso sexual, se você sofreu nessa primeira infância, o medo se instalou e você cresceu dentro do medo. Por quê? E eu falo do medo, o medo dos pais saberem, o medo de contar para alguém, o medo de ser tocada, né, várias e várias vezes, o medo de ser repreendida, o medo de tantas coisas que você talvez viveu lá e que são referência de dor e que hoje você nem sabe. Mas isso
feriu a sua identidade, feriu quem você é. Então hoje você não consegue saber quem você é de verdade, você não consegue se reconhecer. Por quê? Porque a vida toda você precisou fingir, e aqui o fingir, não pegue isso como uma ofensa, mas o fingir é de você criar uma imagem, criar um personagem, criar uma pessoa que não era você. Você precisou se esforçar para ser alguém que talvez agrade a família, que precisou esconder coisas para que outras pessoas não saibam. Por quê? Porque você tinha medo. Então a sua referência da sua infância foi referência de dor. E aí nós já falamos ali sobre a nossa autoimagem, sobre não conhecermos quem nós somos, e isso vem dessa identidade ferida. Se você foi construída, né? Se você se formou, se a sua identidade foi formada nesse ambiente de medo, você hoje traz essas marcas, traz dentro de si todo esse sentimento, toda essa desaprovação, todo esse desconhecimento de quem você é de verdade. E quando as pessoas falam sobre se conhecer, você se despreza, porque isso não é a sua realidade, isso não é o que você recebeu, isso não foi o que você viveu. E tá tudo bem, mas você está entendendo hoje que todo esse comportamento, toda essa dor que você sofreu, está sofrendo, veio das suas construções lá da sua infância. E que hoje você está vivendo só o resultado daquilo que você teve que viver. E hoje você não se reconhece, você não sabe o que você é, quem você pode ser, você não reconhece que tem forças, que tem habilidades, que tem capacidades, que tem competências. Por quê? Porque a sua construção, a sua identidade foi construída no medo, na insegurança, na vergonha, na incapacidade de se defender, de pedir ajuda, entende? Então, essa identidade ferida tem te impedido de ser a mulher que você sonha, e você olha para outras mulheres e você fala, por que eu não sou assim? Eu queria ser assim forte, eu queria ser assim amável, eu queria ser assim uma mulher que tem muitos talentos, que talvez ela foi criada, né? A identidade dela foi formada no amor. Talvez ela não foi abusada ali no momento, na idade, né, que ela estava ali de desenvolvimento. Porque ela desenvolveu dentro do amor. E quando você desenvolve, né, a sua identidade dentro do amor, você desenvolve uma mulher mais segura, uma mulher mais confiante, uma mulher que não olha para a sua dor, mas ela olha para as coisas boas, entende? Então a referência que ela tem não é de dor, por mais que em algum momento lá para frente, depois dela ter já formado essa identidade, ela viveu os traumas, ela viveu os abusos, mas aquilo não traumatizou ela talvez tanto como para uma criança que foi abusada ali na primeira infância, ali na construção da sua identidade. Então, muitas mulheres não se reconhecem hoje por causa dessa identidade ferida. Por quê? Porque lá onde estava construindo, elas precisaram deixar de ser quem eram, porque aquilo era ruim, e elas passaram você passou, né? Vamos dizer assim, você passou a adotar um perfil, um comportamento que não era seu, uma identidade falsa. E hoje talvez você se expressa de um jeito, mas sente de outro. Por quê? E é esse conflito de que eu não sei quem eu sou, eu não sei, uma hora eu tô assim, outra hora eu tô desse jeito, uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste, uma hora eu quero uma coisa, depois eu desisto, uma hora eu começo, depois eu paro. Por quê? Porque essa identidade está ferida, essa identidade está em conflito, essa mulher está sofrendo. Entende? Então, entender que você não se reconhece hoje, não porque você não quer, mas porque talvez lá no comecinho da sua construção, da sua identidade, você sofreu todos os traumas, todas as dores, todo o sofrimento que não precisava, mas não teve como evitar. Entende? Então,
você não se reconhece hoje, porque talvez a sua identidade foi criada na dor. Ou talvez você foi criado no amor e mesmo assim, em algum momento, você teve que se desconstruir, teve que se anular, teve que adotar um perfil mais resistente. Mas dentro de você, você é uma mulher que é sensível. Só que você tem medo de ser sensível porque a referência do sensível para você é uma referência de vulnerabilidade, de estar aberto para sofrer de novo. Então, por você ter esse medo de passar pelo que você já passou, não querer passar de novo, você adota uma postura, né? A gente chama de casca grossa. Você adota uma postura de que você precisa combater, você precisa estar sempre forte. Não precisa. A gente precisa estar forte o tempo todo. E aí essa construção que as pessoas colocam, né? Essa política de que a mulher tem que ser forte, que a mulher tem que ser isso, que a mulher... Não! Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser quem você nasceu para ser. Você só precisa descobrir quem você é, qual é a sua identidade. Resgatar a sua autoimagem positiva. Conhecer de verdade quem é você, do que você gosta, de como você gosta de ser tratado, de como você gosta de ser chamado, de como que você gosta que as pessoas te vejam. E você só vai fazer isso quando você se olhar de verdade. E aí sim, você vai se reconhecer. Porque quando você se conhece de verdade, você trabalha a sua autoimagem, você cura a sua identidade, você é uma pessoa transformada, você se torna uma pessoa melhor. E aí você se torna uma pessoa mais forte ainda, que talvez você achava que era forte, mas na grande maioria você só fazia postura de forte. Mas o seu interno, o seu interior está ferido, está machucado, está dilacerado por tantas dores e sofrimentos que você passou. Entende? Então, essas 3 coisas eu trouxe para você para mostrar. Porque a gente carrega uma culpa muito grande, né? Muitas vezes a gente carrega por não ser perfeita. Ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Mas você pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Não é verdade? Se a gente for ver aí, a tecnologia, ela foi só melhorando, né? Os telefones. Esses dias meus filhos estavam perguntando como é que era o celular da sua época. Na minha época de criança, não tinha nem celular. Quem tinha celular era só quem era rico, né? E aí, aos poucos, foi melhorando, entende? E assim também é comigo e com você. A gente não vai mudar, a gente vai melhorar. Entende? Então, o autoconhecimento, cuidar de si, fazer terapia, fazer acompanhamento, né? E cuidar das suas emoções, não é deixar de ser quem somos. É melhorarmos quem nós somos. Porque às vezes a gente está numa postura, vivendo uma identidade falsa, tá? E não pegue esse falso como um desmerecer de você. Mas pegue esse falso de que você está vivendo uma vida que não é sua. Você está vivendo comportamentos que não são seu. Você está vivendo sentimentos que não precisa mais viver. Que talvez foi necessário naquela época, mas agora não é mais necessário. Entende? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Então, eu reforço mais uma vez, gratidão por você estar aqui, mas reforço para você, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho e também compartilhe com outras mulheres, tá bom? Um beijinho e a gente se vê no próximo conteúdo.